Bem, pessoal, agora nós vamos falar de calor, tá? Falamos já de trabalho, agora vamos falar de calor. O que é calor? Calor, basicamente, é uma forma de interação energética, assim como o trabalho, ou seja, o trabalho também era uma forma de interação energética, ou seja, de troca de energia entre o sistema e a sua vizinhança. Então, o calor é uma forma de interação energética entre a vizinhança e o sistema, mas que não ocorre na forma de trabalho. Né? Ou seja, tem duas formas de você trocar energia com a vizinhança, sistema e vizinhança, ou por trabalho ou por calor. O que caracteriza a troca de energia por calor? Ela caracteriza quando você tem, ela começa a ocorrer ou ela ocorre quando você tem o que a gente chama de diferença de temperatura. Né? Ou seja, se eu tiver um sistema, que seria esse gás, colocado em contato com uma placa a uma temperatura elevada, em relação a esse gás, o que eu observaria? Eu observaria uma transferência de energia da placa para o gás. E essa transferência de energia ela ocorreria enquanto houvesse uma diferença de temperatura entre a placa e o gás. Tá certo? Então eu teria um aumento de energia do gás em função dessa energia que ele receberia, que na verdade é energia na forma de calor, energia térmica em movimento. Tá? O calor, nós vamos representar ele por essa letra Q, né? E da mesma forma como nós verificamos para trabalho, o calor ele não é uma variável de estado, e sim uma variável de processo. Portanto, a integral de dq é igual a Q12, né? Que é diferente de Q1 ou de Q2 menos Q1. Né? Ou seja, não existe calor no ponto 1 ou no ponto 2. Portanto, do ponto de vista depois nós vamos ver depois da primeira lei da termodinâmica, calor e trabalho nada mais são do que fluxos de energia, né, ou trocas de energia do sistema com a vizinhança. E olhando só para a primeira lei, a gente não consegue distinguir bem o que é calor e o que é trabalho, tá certo? No entanto, a gente sabe que fisicamente o trabalho tem uma origem, ou promove, ele tem alguns efeitos, né? Ou para caracterizar trabalho, nós precisamos ter deslocamento de fronteira, por exemplo, né? Por exemplo, enquanto que o calor está associado à diferença de temperatura, né? Os mecanismos são diferentes. Mas matematicamente, na manipulação, né, ambas são variáveis de linha, né, funções de linha, e estão associadas ao processo. Tá, ok? Uma outra definição importante é taxa de transferência de calor, que é o calor por unidade de tempo. Então, aqui é uma definição análoga à potência, que nós vimos lá atrás para trabalho, nós temos a taxa de transferência de calor. Tá? A unidade de taxa de transferência de calor é joule por segundo, então, da mesma forma que energia de trabalho e calor é joule, a unidade de potência e de taxa de transferência de calor é joule por segundo, que corresponde a watt. Tá? Portanto, conhecendo a taxa de transferência de calor em função do tempo, eu posso calcular a quantidade de calor trocada, total. Né? Então, se por exemplo eu sei que, vamos imaginar, né, uma lâmpada, foi o que me veio à cabeça agora, né? Uma lâmpada está aqui, né, e eu sei que ela consome tantos watts, né? Geralmente essa informação que a gente tem, quantos watts a lâmpada consome, 100 watts, né? Se eu determinar, se eu quiser saber, né, quanto de calor que ela trocou ao longo de um dia, e se ela consome 100 watts de forma fixa ao longo do tempo, eu posso inserir isso daqui, né? Como é fixo, não vai variar com o tempo, cai para fora da integral, e eu faço 100 vezes o intervalo de tempo, 24 horas, depende da unidade que eu quero. Como está em watts, é joule por segundo, passo o tempo para segundo e obtenho quantos joules eu vou ter ao final do dia, né? De energia que foi empenhada para acionar essa lâmpada, ok? É isso que eu estou querendo dizer aqui.
Um outro conceito importante é o conceito de fluxo de calor, que é a taxa de transferência de calor por unidade de área, tá? Ou seja, digamos que eu tenha, no mesmo exemplo aqui, 100 watts sendo dissipado por essa lâmpada, tá? Eu posso determinar, se eu conhecer a área da lâmpada, ou a área de superfície da lâmpada, né? Digamos que eu tivesse um desenho, né, feito no CAD, um software, e tivesse como calcular a área geométrica superficial, eu poderia dividir os 100 watts pela área, que é o que está aqui, ó, calor, taxa de transferência de calor dividido pela área, e isso vai me dar o que a gente chama de fluxo de calor, que é a taxa de calor por unidade de área. Então a unidade é watt por metro quadrado. A taxa de o fluxo de calor, ele nos fornece uma medida da densidade da troca de calor, tá certo? Então, digamos que eu tivesse uma área aqui, vou fazer um valor absurdo, né? 1 metro quadrado, com certeza é muito menor do que isso, mas se eu tivesse 1 metro quadrado, eu teria uma taxa de 100 watts por metro quadrado. Desculpa, um fluxo de calor de 100 watts por metro quadrado. Quer dizer que para cada metro quadrado eu tenho 100 watts passando, né? Ou seja, isso aqui eu poderia ter uma ideia do quanto de calor que está atravessando cada unidade superficial da minha geometria ou do meu problema. Isso é bom para eu ter fazer uma análise comparativa de densidade de calor em diferentes partes, por exemplo, de um sistema em que eu quero analisar, né? Isso aqui é algo análogo à densidade de corrente, né, para quem é da área da elétrica, tá certo? Ou seja, já que eu posso dizer isso, eu posso também, se eu quiser, fazer o caminho contrário, calcular o calor ou a taxa de transferência de calor a partir do fluxo de calor. Se eu conhecer o fluxo de calor, eu posso integrar ele ao longo da área de troca de calor e determinar a taxa de transferência de calor. Tá certo? Então, a partir de uma integração na área. Então, esses conceitos de fluxo de calor, taxa de transferência de calor e calor são importantes que a gente tenha alguma clareza, porque nós vamos precisar disso para poder trabalhar com problemas de engenharia do dia a dia. Tá? Bem, feita essa rápida definição de calor e de suas ramificações, né, taxa e fluxo, nós falaremos agora dos mecanismos de transferência de calor. Basicamente, o calor pode ser transferido de 3 formas: condução, convecção e radiação. Tá? São os 3 mecanismos de troca de calor. Então aqui tem essa figurinha da panela, que é justamente para mostrar os 3 mecanismos em ação aqui, ó. Condução nessa região, convecção, que está acontecendo com a movimentação de fluido dentro da panela, e radiação, que é quando você tem uma fonte aqui com uma temperatura muito mais elevada que outras temperaturas, né? Então tem a emissão de radiação. Só para ilustrar, né, esse curso que nós temos aqui, o curso de Fundamentos de Sistemas de Energia, ele é um curso que tem um público assim um pouco heterogêneo, né? Nós temos pessoas com diferentes formações, então num curso de engenharia de energia, num curso de engenharia mecânica, isso que está sendo colocado aqui, esses mecanismos são abordados, eles levam 1 ano para fazer o estudo de cada um deles, né? Então são 2 disciplinas semestrais. Aqui nesse curso que nós estamos agora, curso de Fundamentos de Sistemas de Energia, nós temos a parte que é um módulo de energia elétrica e agora energia térmica. E o nosso foco aqui é um foco mais voltado para a termodinâmica. Então, nós aqui não vamos nos preocupar em nos aprofundar em nenhum desses 3 mecanismos, né? Nosso objetivo é mais dar uma pincelada sobre eles, para que isso aqui facilite a solução de problemas termodinâmicos e que possam exigir algum conhecimento na área de transferência de calor, tá? Bem, vamos passar para o primeiro mecanismo, que é o mecanismo de condução, tá? O mecanismo de condução é aquele que ocorre em um meio estacionário, tá? Ou através de um meio estacionário.
pode ser um sólido ou pode ser um fluido, tá? E obviamente que isso está ligado à diferença de temperatura, porque para ter transferência de calor eu preciso de diferença de temperatura, tá? Então o exemplo é a transferência de calor através de uma parede plana, tá? Por exemplo. Então o mecanismo de condução, aqui eu tenho uma figura para ilustrar, né? Imagina uma parede plana de espessura, com essa espessura aqui, né? Vemos que tem uma espessura L aqui, tá? E eu tenho que a superfície superior está a uma temperatura maior que a superfície inferior. Eu estou falando que eu vou ter calor atravessando essa parede no sentido da maior para a menor temperatura. Tá? Está representado aqui por esse Q ponto, duas linhas, como se fosse um fluxo de calor, né? Qual que é o mecanismo molecular, né, por trás da condução? Né? Já que o meio está parado, como é que esse calor caminha nesse meio? Tá? Ele se dá por movimentação molecular, ou seja, se eu tiver um líquido ou um gás, né, nós já falamos aqui que líquidos e gases, a estrutura molecular ela é mais bagunçada, né, menos organizada. Então eu vou ter forças de atração molecular menores do que no sólido, de modo que esses moléculas elas vão se deslocar uma em relação às outras, né? E elas vão através disso se chocarem e assim fornecer energia, transmitir energia uma em relação à outra. Então esse é um mecanismo muito importante na transferência de calor por condução. Então eu vou ter moléculas com atividade energética, um nível energético maior, uma energia cinética maior, ou seja, elas vão ter temperatura maior. Do ponto de vista molecular, a energia cinética é temperatura, gente, tem uma conexão direta, né? Então, se eu tenho uma energia cinética, uma atividade energética maior de movimento dessa molécula, elas têm uma maior temperatura. E daí elas se chocam com as outras e vão transmitindo essa energia, né? Que isso é o que a gente conhece por calor, de condução. E isso vai transmitindo até as moléculas com menor atividade energética, né? Então, isso é comum em líquidos e em gases, que estão parados macroscopicamente, mas que microscopicamente há movimento relativo de moléculas. Quando nós falamos dos sólidos, o que acontece? Essas moléculas não estão num movimento tão grande, né? Não tem um deslocamento aleatório e relativo entre elas, como nós enxergamos nos líquidos e gases. No entanto, nós observamos que nós temos uma estrutura mais organizada nos sólidos, né? Só fazendo aqui uma representação no sólido, né? Então, se eu tenho as moléculas como se fossem essas bolinhas, elas estão vibrando. Então, essa molécula fica vibrando, né? Eu posso ter uma molécula com uma temperatura maior aqui, menor aqui. Ela só vai estar vibrando mais, essa um pouquinho menos, essa um pouquinho menos, e eu vou tendo a transmissão de calor a partir da vibração relativa das moléculas, de maior para menor temperatura, né? Então, esse é um mecanismo. Além disso, nos sólidos a gente observa também um outro mecanismo, que é um mecanismo eletrônico de transferência de calor. Ou seja, o calor é transmitido também pelo fluxo de elétrons livres, né? Então aqui entra a parte de movimentação de elétrons, né, no nível molecular, né, no nível atômico, na verdade, né? Então é que nem se a gente pensar assim, no caso da condução de calor, da condução de corrente elétrica, né? Nós temos isso também, né? Então aqui nos sólidos nós temos que os elétrons também, a movimentação de elétrons, ele atua como um mecanismo de transporte de calor, tá? Bem, como é que nós determinamos o calor através ou transferido por condução? Existe uma expressão que é bastante conhecida, né, na transferência de calor, que é a lei de Fourier. A lei de Fourier foi uma lei obtida a partir de evidências experimentais, observações experimentais, e ela dizia o seguinte, ela diz, né, o seguinte, que o calor transferido ele é proporcional à diferença de temperatura e inversamente proporcional à distância ou afastamento das duas porções de temperaturas distintas, tá? Então, se você imaginar essa parede plana de novo aqui, né?
tem a temperatura 1 que é maior do que a temperatura 2, a parede tem espessura L, ou seja, a parede do slide anterior, mas agora na vertical, né? Eu vou ter calor indo de 1 para 2, tá certo? E eu percebo o seguinte, quanto maior a diferença de temperatura, maior a quantidade de calor, né? E outra coisa, quanto menor a espessura dessa parede, maior a quantidade de calor também, tá? E uma outra questão que entra aqui é o seguinte, uma propriedade do material, condutividade térmica. A condutividade térmica do material, na verdade, é uma medida do quanto que um material tem facilidade de difundir o calor, né? Então, quanto maior a condutividade térmica do material, maior essa facilidade. Então, por exemplo, materiais sólidos metálicos, eles têm condutividade térmica bastante elevadas, né? Então, se a gente pegar o cobre, por exemplo, a gente está falando alguma coisa na faixa de 400 watts por metro Kelvin, que é a unidade, né? Se a gente botar o ΔX para cá e o ΔT para cá, watt por metro quadrado, vezes metro, dividido por Kelvin, né? A temperatura, vamos obter essa unidade aqui, né? Então nós temos alumínio, que vai ser alguma coisa na faixa de 200, só dando umas números para vocês terem uma noção, tá? Isso aqui varia com a temperatura, né? Uma propriedade que não é fixa, ela varia com a temperatura, tá? E com outras propriedades também, varia com a pressão também, então são propriedades que variam porque a estrutura molecular do material varia com a pressão, com a temperatura, né? E daí isso afeta a condutividade térmica, tá? Então é assim, posso calcular. Se eu tomar o limite, né, quando essa paredezinha tem uma espessura muito fininha, eu posso escrever então que Q igual a menos K dt dx, né? Menos K dt dx, essa é a lei de Fourier. Por que tem esse menos aqui? Tá? Esse menos aí é o seguinte, ó. Vamos imaginar essa situação. Temperatura mais alta, temperatura mais baixa. O que é dt dx? É temperatura do final menos a temperatura inicial dividido pelo x final menos o x inicial. Essa é a definição que a gente chama, isso aqui vem do que a gente chama de gradiente de uma função. Né? Vem lá do cálculo. Né? É a variação de uma propriedade escalar, que é a temperatura, um pouquinho de matemática agora, né? Com uma coordenada. Né? Então, como que a propriedade varia nessa coordenada? Tá? Isso aqui, na verdade, é um componente do vetor gradiente de temperatura. Tá? Então, nós teremos a temperatura então, final menos inicial dividido por xf, x final menos x inicial. Veja que a temperatura final aqui é T2, né? T2 menos T1 dividido, então, por L, né? Xf menos x inicial. Só que T2 é menor do que T1. Ou seja, esse número aqui vai dar negativo, tá? Então, esse sinal de menos aqui é simplesmente para combinar com esse menos e dar um fluxo de calor positivo, tá? Ou seja, um fluxo de calor que está no sentido positivo do meu sistema de coordenadas. Então, esse sinal é basicamente um sinal corretor aí do sentido do fluxo de calor, tá? Uma outra observação importante aqui é que esse dt dx ele se transforma em ΔT sobre ΔX, que é justamente isso que a gente fez aqui, numa situação específica, que é a situação em que nós tivermos uma operação em regime permanente térmico. Isso significa que eu tenho uma situação de equilíbrio acontecendo, né? Ou seja, ao longo do tempo eu tenho uma quantidade de calor que está sendo dissipada que é fixa e a minha temperatura não vai estar mais variando ao longo do tempo para cada posição da parede, digamos, né? Então essa é uma situação de regime permanente. E também é uma situação em que eu não tenha geração de calor na parede. Quando eu digo parede é no meu problema, no meu sistema que eu estiver analisando, tá? Geração de calor imagine que eu tivesse dentro dessa parede uma resistência elétrica aqui, né? Com uma corrente passando e isso dissipando calor aqui, né?
isso aqui pode ser visto como uma geração de calor aqui dentro, né? Se eu fizesse traçasse as minhas fronteiras aqui, na minha parede, né? Eu enxergaria que eu teria calor sendo gerado dentro do meu sistema, né? Então nessa situação a gente não poderia utilizar essa aproximação, tá? Então isso aqui é uma aproximação que pode ser utilizada em muitos problemas de engenharia, né? Por isso que eu estou falando dela aqui, não estou entrando muito em detalhes sobre essas questões aqui, porque isso aí ficaria mais para uma disciplina de transferência de calor, se a gente fosse se aprofundar na condução, que não é nosso objetivo, tá? O mecanismo de convecção. Bem, a convecção ela está associada à sobreposição dos movimentos macroscópicos e microscópicos do meio, tá? Basicamente o que vai definir a convecção é isso, então. Portanto, se tem conexão com movimentos microscópicos, significa que a convecção ela compreende também os mecanismos de condução, o mecanismo de condução de calor, tá? E o fato de eu ter movimentos macroscópicos é que é o que faz a diferença dela em relação ao mecanismo de condução. Portanto, movimento microscópico ou molecular, né, tem a ver com condução de calor. E o movimento macroscópico, ou seja, digamos que o meu meio seja líquido ou que o meu meio seja um gás, eu posso ter movimento, né, de porções de líquido e de gás, né? Esses movimentos transportando energia na forma macroscópica são chamados de advecção. Advecção do fluido. Então perceba que condução com advecção forma o que a gente chama de convecção. Ok? Então a convecção, para que ela ocorra, eu preciso ter um meio fluido, seja ele líquido ou gás. Ok? Como é que ocorre a transferência de calor de uma fronteira para um fluido? Tá? Para a gente estudar isso daí, a gente precisa imaginar, né, de uma forma fácil, melhor para a gente usa para interpretar isso, a gente utiliza uma abstração que é, pegamos uma parede plana, e vamos imaginar aqui que nós temos uma corrente de fluido, pode ser qualquer fluido aí, água, o ar, fluidos mais típicos, né? E essa corrente de fluido tem uma velocidade o infinito, que significa que ela é uma velocidade de corrente livre, tá? Essa velocidade seria uniforme, essa representação é para dizer o seguinte, ela é uniforme. Se eu colocasse um eixo de coordenada y aqui, um eixo de coordenada x aqui, eu verificaria que a velocidade não variaria ao longo de y. Tá? Vamos fazer um chanfro aqui para dizer que essa velocidade vai começar a interagir com essa placa a partir desse ponto. Quando essa velocidade atinge esse ponto, o que acontece? Esse escoamento começa a interagir com essa placa, ok? E essa placa começa a se fazer sentir, ou a sua presença começa a ser sentida no escoamento à medida que esse escoamento vai avançando ao longo da placa, tá? Então, se eu quisesse fazer a análise desse perfil de velocidade, que aqui é uniforme, com y, numa posição ou uma outra posição, por exemplo, essa posição aqui, ó. O que eu observaria? Eu observaria algo parecido com isso aqui, ó. Opa! Tá? É algo como nós estamos vendo aqui embaixo, eu estou reproduzindo aqui, ó. Esse é um perfil de velocidade, uma distribuição de velocidade do fluido. Junto à placa, ela vai ser menor e à medida que eu me afasto da placa, ela vai aumentando até chegar numa determinada posição, que a velocidade
é igual à velocidade da minha corrente livre. Isso é o que fisicamente nós esperamos, né? Tá certo? Junto à placa, essa velocidade vai ser zero. Ou melhor, vai ser igual à velocidade da placa. Se a placa estiver parada, a velocidade é zero. Tá? Isso acontece pelo que a gente chama de princípio do não escorregamento. Né? Velocidade do escoamento é igual à velocidade da placa, naquele ponto. Né? Ou seja, como o fluido é um meio contínuo, aqui nós não falamos de teoria do contínuo, mas como ele é um meio contínuo, a velocidade vai variar continuamente nele até atingir uma velocidade de corrente livre, que seria aquela na entrada. E à medida que eu vou avançando em outra posição, o meu perfil de velocidade vai sendo modificado e a presença da placa vai sendo sentida pelo escoamento à medida que eu avanço em X aqui, ó, ela vai sendo mais sentida. Então, o meu perfil de velocidade vai ficando cada vez mais inclinado aqui até chegar na posição em que ele não vai variar mais. Opa, estou exagerando aqui, tá? Por que eu estou explicando isso? Porque é importante essa compreensão quando a gente fala de convecção. Tá? Esse assunto é um assunto que poderia ser tratado com muitos detalhes, mas como nós não temos essa pretensão aqui, eu estou apenas fazendo uma breve introdução dele. Né? Então a ideia principal aqui é o seguinte: junto à placa, os níveis de velocidade são mais baixos, por causa do princípio do não escorregamento. À medida que eu me afasto, a velocidade vai aumentando até atingir a velocidade de corrente livre, que seria essa de entrada. Essa região da placa até a velocidade de corrente livre é uma região que eu vou ter mudança do perfil de velocidade. E essa região, eu estou usando essa linha para demarcar a região do espaço, onde eu vou ter variação da velocidade a partir de zero na placa até a borda, onde ela vai tender a velocidade de corrente livre. Isso aqui é o que eu chamo de camada limite. Camada limite. Tá? É uma camada limite hidrodinâmica essa, porque nós estamos analisando efeitos de velocidade ou camada de limite fluidodinâmica, também você vai encontrar com esse nome. Tá? Então aqui ela poderia ter o que a gente chama de delta de espessura de camada limite, né? Só que esse delta é função de x, vai variando à medida, vai crescendo à medida que x vai aumentando. Tá? Quando nós vamos para uma análise térmica, nós temos algo análogo. Nós temos uma camada limite térmica. Então, se eu imaginar que eu tenho uma superfície que tem uma temperatura constante, uma superfície aquecida, digamos. Imagina que isso aqui seja uma placa a alta temperatura. E eu tenho um escoamento de ar que está vindo paralelo a essa placa. Esse escoamento de ar tem uma velocidade U infinito, como tinha aqui em cima, e tem uma temperatura T infinito também. Temperatura desse ambiente, desse fluido desse ambiente. Né? Poderia ser ar escoando com uma velocidade aqui e com uma temperatura ambiente, por exemplo, 20 graus Celsius. Essa placa, se tiver a 50 ou 60 graus, vai querer trocar calor com esse ar. E é isso que nós vamos analisar aqui. Eu tenho essa distribuição de velocidade em um determinado ponto da minha placa, que segue a lógica que foi colocada aqui em cima. E o que eu vou ter também é a formação de uma camada limite térmica, que está sendo representada por essa linha aqui. Ó. Então, ao longo de y, não só a minha velocidade vai variar até atingir a borda da camada limite fluidodinâmica, onde a velocidade não varia mais, mas eu tenho um raciocínio semelhante para a temperatura. Ok? Então, a temperatura junto à placa, tá certo? Ela vai ser maior, tá certo? E no limite da placa, ela vai ser igual à temperatura da placa, na superfície, né? Então, imediatamente acima, ela já vai ter uma queda. E vai caindo, né, continuamente, porque a temperatura é uma função contínua, né? O fluido é um contínuo. Tá certo? À medida que eu avanço para a próxima seção, para frente, ao longo da placa, o meu fluido que está próximo à placa, né, vai transmitindo então essa energia vai sendo transmitida e a temperatura do escoamento vai se aproximando da temperatura da placa. Né? Tá certo? Então o calor, o que é importante ficar claro aqui?
que o calor na região da placa ele é transmitido por condução. Condução, porque a camada de fluido ela está posicionada exatamente sobre a placa. E aqui a velocidade é zero. Né? Essa camada de fluido que está sobre a placa, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, eu não tenho movimento macroscópico. Se eu não tenho movimento macroscópico, eu só tenho condução nessa camada sobre a superfície da placa. À medida que eu vou caminhando para dentro do fluido, eu vou tendo velocidade e eu tenho mais participação do movimento macroscópico, que acaba carregando esse calor para dentro aqui da camada limite e eventualmente para fora. Tá ok? Então, convecção é um mecanismo macroscópico e microscópico, e os movimentos macroscópicos eles vão se tornando cada vez mais importantes à medida que eu me afasto da placa. E no limite junto à placa, eu tenho condução. O calor sai da placa para o fluido por condução e é distribuído para dentro dele por convecção, ou seja, advecção mais condução. Então, a convecção ela pode ser classificada como convecção forçada ou convecção natural. A convecção forçada é aquela em que a movimentação do fluido é feita por ventiladores ou bombas. Quando eu estou colocando isso é porque é uma movimentação por um agente externo. Então imagine aqui essa situação em que eu tenho componentes eletrônicos representados por esses retângulos numa placa de circuito impresso. Tá? Eu tenho aqui um ventilador soprando ar sobre eles. Se a temperatura do ar é mais baixa, ela vai soprar aqui. E o fato de eu ter essa temperatura mais baixa, eu já teria o mecanismo de condução, mas eu vou ter também um mecanismo de advecção sobrepondo aqui, né, de forma que isso vai potencializar a remoção de calor desses componentes. Okay? Então, uma convecção forçada, porque eu tenho um movimento macroscópico de ar acionado por um mecanismo externo, como ventilador ou bomba. Eu posso ter movimento convectivo sem necessariamente ter o movimento do meu fluido proposto ou promovido por um agente externo, mecânico. Eu posso, então, nessa situação, ter o que a gente chama de convecção natural ou convecção livre. Tá? Vocês vão encontrar essas duas expressões aí. Então, na convecção natural, o escoamento é induzido por uma força de empuxo. Essa força de empuxo surge justamente de uma diferença de densidade no fluido, que, por sua vez, é devido a uma diferença de temperatura. Então imagine que esses mesmos circuitos impressos, né, estão colocados aqui, agora numa orientação vertical, só para facilitar a compreensão, e nós temos aqui que esses componentes estão a temperatura mais elevada que a do ar. Né? Se eu não tiver ventilação mecânica nenhuma, a gente pode esperar que a temperatura do ar nessa vizinhança aqui, ó, ela comece a aumentar. Né? Porque eu tenho o componente a uma temperatura elevada e o ar está a temperatura baixa. Então, pode imaginar que inicialmente esse componente está a uns 60 graus e o ar está a 20. Esse ar está parado aqui, né? Mas aqui na vizinhança dele, do componente, nós vamos ter que as moléculas do ar ali, vamos ter camadas de ar cuja temperatura vai aumentar, né? Lembra que a gente falou da camada limite térmica? O fluido é um contínuo, então ele vai estar a 20, mas na região próxima aqui ele vai atingir uma temperatura próxima dos 60, até na superfície chegar a 60, que é o nosso exemplo aqui. Mas o que acontece? Esse gás, ou esse ar que está a uma temperatura mais alta, ele é mais leve, o volume específico é maior, tá certo? Densidade menor, e ele vai querer subir, né? Já que ele é mais leve, vai ter uma força aqui querendo puxar ele para cima. Isso vai criar uma depressão, então, né? E isso vai empurrar o fluido mais pesado para essa posição, né? E daí esse fluido mais pesado está mais frio, vai aquecer, vai ficar mais leve, vai subir, o mais pesado desce, vai aquecer, né? Dependendo de como é que está esse mecanismo, essa disposição geométrica, mas é isso que vai acontecer. O fluido mais leve sobe e o espaço preenchido por ele que era preenchido por ele, vai ser preenchido por um fluido mais pesado.
Isso é um mecanismo da convecção natural, tá ok? Eu posso ter um mecanismo de convecção natural e forçada simultaneamente atuando, né? A gente tem o que chama de convecção mista, tá? Isso vai sempre acontecer. A rigor, toda a convecção é mista. Mas é claro que, dependendo de cada caso, nós podemos ter uma convecção predominantemente forçada, uma convecção natural. Na verdade, nem toda convecção é mista, desculpem. Eu posso ter uma convecção natural se eu não tiver agente mecânico nenhum. Mas se eu tiver um agente mecânico, eu posso ter uma, uma velocidade promovida por esse agente mecânico, uma velocidade do gás, né, ou do fluido, que seja tão alta que o efeito de convecção natural possa ser desprezado, né? Então ele vira uma convecção praticamente forçada. Ou se o nível de velocidade é um nível razoável, mas não tão alto, eu posso ter que o nível de convecção natural ele se equipara à convecção forçada, e a classificação de convecção mista é mais adequada. Tá ok? Outras classificações de convecção que a gente encontra é convecção com mudança de fase, né? Convecção com mudança de fase. Então, com mudança de fase é ebulição ou condensação. Então, ebulição é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, condensação do estado gasoso para o estado líquido. Tá ok? Então, eu tenho, no caso aqui, né, quando está condensando, desculpa, aqui está tendo mudança de fase, uma panela, né, está fervendo água, e essa água começa a mudar de fase, né, a virar vapor. E essa movimentação que ocorre no interior da panela, da água, né, você já deve ter observado que eu inicialmente, desde o início, quando eu aqueço, a temperatura da água está ambiente, vai aquecendo essa água, vai aumentando a temperatura, e à medida que ela começa a ferver, você observa diferentes padrões de formação de bolha, né? E essa movimentação de bolha, ela aumenta substancialmente a troca de calor ali dentro. Tá? Então, à medida que eu tenho uma bolha se formando, essa bolha cresce de tamanho, fica leve, se desprende, é ocupado esse espaço por líquido, e isso vai acontecendo a uma taxa que é cada vez maior, dependendo do momento que eu estou ali, da minha fase de ebulição, do meu estágio de ebulição. Mas o importante é nós entendermos que essa movimentação de bolhas, de desprendimento e ocupação por um líquido que também se transforma numa bolha, isso promove uma intensificação da troca de calor, né? E isso está associado a um mecanismo convectivo, porque eu tenho movimento de fluido. A mesma coisa nós temos na condensação. Na condensação eu tenho, por exemplo, aqui uma tubulação, por exemplo, que está passando água, um fluido frio, água no caso, né? Uma água gelada aqui dentro. Essa água está passando dentro da tubulação, essa tubulação está passando por uma sala que tem o ar, e esse ar tem uma determinada umidade. O que a gente observa é que vai começar a formar gotinhas de água na superfície externa desse tubo, né? E essas gotinhas, elas começam a se precipitar, pode começar a pingar, a cair, né? Então isso aqui também eu tenho uma movimentação convectiva associada à mudança de fase, tá ok? Então essa é a condensação. Bem, a gente falou aí até agora sobre as questões físicas, né, associadas à mudança ao mecanismo convectivo, mas agora nós podemos abordar de uma forma bastante simplificada como é que eu poderia fazer determinar a taxa de transferência de calor ou fluxo de calor quando eu tenho convecção, tá? E eu posso calcular isso através da equação chamada de lei de resfriamento de Newton, né? É essa equação aqui, tá? O que essa equação diz? Que o fluxo de calor entre uma superfície e um fluido, ela é igual a um coeficiente vezes uma diferença de temperatura. Olha que simples que é isso aqui. Temperatura da superfície menos a temperatura do fluido, né? Então, lembra da camada limite. Eu tenho a temperatura da superfície e a temperatura de corrente livre do fluido, né?
Não seria a temperatura dentro da camada limite, seria, porque ela varia, né? A camada limite térmica, mas seria uma temperatura externa, a temperatura de referência de um meio externo, fora da camada limite térmica, ou temperatura de corrente livre. Então, conhecendo essas diferenças de temperatura e conhecendo esse coeficiente, eu calculo esse fluxo de calor. Está aqui a representação: superfície, fluido e esse coeficiente. Esse coeficiente ele é chamado de coeficiente de transferência de calor por convecção. E a unidade dele é essa daqui, ó, watt por metro quadrado Kelvin. Tá? Certo? E ela depende de diversos fatores. Então, para essa conta ser simples, como a gente está vendo aqui, é porque esse coeficiente, na verdade, ele abrange muitas questões dentro dele, né? Basicamente, o segredo de você fazer um cálculo preciso é você ter uma boa estimativa do coeficiente de transferência de calor, para que você tenha uma boa estimativa da taxa de transferência de calor por convecção. Esse coeficiente ele pode ser obtido de forma analítica para pouquíssimos casos. Para dizer a verdade, nós conseguimos obter o valor do coeficiente de transferência de calor por um caso simplificado, que é um escoamento numa placa plana, que é essa que nós temos aqui, e sendo um escoamento muito restrito, que é o que a gente chama de escoamento laminar. É um escoamento que o padrão de escoamento é na forma de lâminas mesmo, bastante organizado, né? No entanto, nós sabemos que a natureza, a maioria dos escoamentos de aplicação de engenharia, eles são escoamentos que nós chamamos de turbulentos. São escoamentos onde o padrão de lâminas de um escoamento já não representa tão bem ele. E você começa a ter presença de movimentações aleatórias do fluido, né? É mais ou menos como você imaginar uma abertura de uma torneira da casa de vocês. Se você abrir um pouquinho, cai um filme, né? Um jato de água bem definido, liso. Aquilo ali é um jato laminar. Se você abrir, continuar abrindo a torneira, o escoamento começa a passar por uma transição e vira um escoamento completamente caótico, turbulento, né? Então, para dar uma ideia para vocês, né? Não vamos nos aprofundar nisso aqui, mas isso altera o coeficiente de transferência de calor, por exemplo. E se eu tenho um escoamento turbulento, eu não consigo mais determinar ele analiticamente, como eu tinha falado. Então, a maioria das estratégias para determinação do coeficiente de transferência de calor são estratégias experimentais. Então, o que o pessoal faz? Faz muitos experimentos. Vai lá, experimenta, pega uma esfera, estuda a transferência de calor por convecção na esfera, obtém uma correlação do coeficiente de transferência de calor. Faz isso para diferentes faixas, né, que incluem escoamentos turbulentos e laminar. Faz isso para um cilindro, faz isso então para geometrias simplificadas, porque os engenheiros, né, gostam de utilizar geometrias simplificadas para modelar problemas complexos, tá certo? Então é isso que acontece. O segredo está na determinação de um H, né, que possa ser usado com confiabilidade para o cálculo de Q. Então o H ele depende do quê? Da geometria. Se eu tenho uma placa plana, uma curva, se o meu escoamento é interno ou externo, aqui é um escoamento externo que nós estamos vendo. O escoamento interno é aquele, por exemplo, no interior de um duto. Imaginar que eu tenho aqui um tubo, né? Seção circular. Eu vou ter um escoamento aqui dentro, o meu escoamento vai ter um perfil de velocidade parecido com isso aqui. Mais ou menos parabólico, se ele for um escoamento laminar. Então, se eu pegar isso aqui como uma coordenada radial, isso aqui com um x, né? Eu tenho uma distribuição de velocidade U de R, né? Onde U é igual à velocidade da parede junto à borda e eu tenho uma velocidade máxima no centro. Claro, isso aqui é um tipo de escoamento possível de se ter, típico, característico, mas eu posso ter variações disso. Isso aqui é um escoamento interno. Aqui dentro eu vou ter um coeficiente de transferência de calor também, que pode ser utilizado aqui para o cálculo de Q, mas para isso eu preciso obter esse coeficiente de transferência de calor da literatura, né? Existem correlações para determinar ele já disponíveis, né? E essas correlações basicamente indicam que o coeficiente H ele depende de parâmetros como a velocidade do escoamento, de propriedades do escoamento, como massa específica, como viscosidade do escoamento, depende da geometria,
de um comprimento característico, um comprimento ou um diâmetro, no caso aqui, principalmente no tubo, geralmente vai ser importante também, tá certo? E vai depender de outras propriedades, não só propriedades termodinâmicas, como a densidade, mas propriedades como a condutividade térmica, que a gente já viu antes. Vai ser uma propriedade muito importante também, para definir se esse coeficiente vai ser alto ou baixo, tá? Então, fluidos com alta condutividade térmica vão incorrer em altos coeficientes de transferência de calor, tá? Certo? Em relação a coeficientes a baixas condutividades térmicas, tá? A natureza do escoamento, como eu já falei, se ele é laminar ou turbulento, escoamentos turbulentos vão promover coeficientes maiores de transferência de calor. O escoamento turbulento ele intensifica a movimentação de fluido junto à fronteira, né? Isso promove não só junto à fronteira, né? Principalmente mais afastado, promovendo uma maior troca das informações, né? Ou do conteúdo energético da superfície que está deixando a superfície caminhando para dentro do fluido, tá? E as propriedades que eu já comentei, né? Então é algo extremamente complexo do ponto de vista de engenharia. É impossível determinar analiticamente. Para grande parte das aplicações você tem que utilizar análises experimentais, utilizar muito análise adimensional, né? Para quem fez mecânica dos fluidos aí deve saber do que eu estou falando, né? Teorema dos π para determinação de parâmetros adimensionais. Então é assim que funciona, tá? Nós não vamos entrar nesse mérito aqui porque não é nosso interesse. Valores típicos para coeficientes de convecção, para a gente ter uma noção aí. Então, para convecção natural, nós vamos ter algo nessa faixa, bem baixo para ar ou gás, vamos dizer assim, para líquido um pouquinho mais alto. Vocês vão observar que para líquido é sempre mais alto. Convecção forçada, níveis maiores de velocidade, meu coeficiente aumenta. Para líquido, maior ainda, né? Tem a ver aqui com a condutividade do fluido, né? Por exemplo. Então, por que a condutividade é importante? Porque na troca de calor lá na camada limite, não esqueçam, né, que na placa, junto à placa, o meu fluido está parado. Então, o calor para atravessar da placa do fluido ou do fluido para a placa, nessa interface, ele depende da condução de calor. E a condução de calor é igual a menos K dt dy, né? dt dy, isso aqui foi uma coordenada y. Ou seja, vai depender do grau de inclinação e vai depender da condutividade do fluido. Se o fluido for um condutor melhor, mais calor passa, né? E, consequentemente, maior também a troca de calor e maior vai ser meu H. Para líquidos, o K é maior, via de regra, do que de um gás. Tá? Em mudança de fase, eu também tenho altos coeficientes de transferência de calor. Tá certo? Talvez até os maiores aí que nós estamos observando, né? Então isso aqui também tem a ver com a movimentação do fluido, que é mais intensa, e com a variação, né, do tipo de fluido, né? Então eu vou ter hora um gás, sai o gás, entra um fluido, aquilo ali vai potencializar a troca, entra um líquido, né? E daí eu vou ter elevados coeficientes de transferência de calor com mudança de fase, tá bom? Bem, pessoal, chegamos no nosso último mecanismo, a radiação. E nesse mecanismo de radiação é importante que a gente comente, né, como é que ele é gerada, a energia radiação. Ela é gerada a partir da movimentação de elétrons em camadas adjacentes. Então ela tem origem eletrônica, né, molecular, a radiação. A radiação que nós temos interesse quando nós estamos estudando transferência de calor é a radiação térmica. Tá? E ela é definida como a energia que é emitida pela matéria, por qualquer matéria que esteja a uma temperatura superior à temperatura de 0 Kelvin, ou temperatura do zero absoluto, tá certo? Ou seja, a emissão de energia térmica na forma de radiação está associada com uma atividade molecular.
como eu já tinha comentado. Então, se eu tenho uma temperatura superior a 0 Kelvin, significa que existe atividade molecular e, consequentemente, eu tenho geração de radiação e emissão dessa radiação. Se eu tenho 0 Kelvin, o 0 Kelvin é aquela temperatura, aquele limite teórico, que até hoje não foi atingido, já chegou próximo, mas nunca foi atingido, em que eu consigo estacionar toda a atividade existente, atividade molecular. Consequentemente, eu não teria uma atividade energética, uma energia cinética da minha molécula, né? E, por consequência disso tudo, né? Átomo, elétron, tudo parado, eu não ia conseguir gerar a minha energia, né? Como é que se propaga a radiação? A radiação, gente, então veja, o primeiro ponto que eu já quero destacar para vocês, que está colocado aqui, ó, é que a radiação ela é emitida e ela depende da temperatura do corpo ou da matéria. Veja que, diferentemente dos outros mecanismos, ela não depende de diferença de temperatura, mas sim da temperatura do corpo. E outra questão que é importante é a radiação se propaga através de ondas eletromagnéticas. Então isso aqui foram estudos conduzidos principalmente pelo engenheiro James Maxwell. Foi um sujeito muito famoso, né, nessa área de estudos eletromagnéticos. E consequentemente, por ele se propagar através de ondas eletromagnéticas, uma característica das ondas eletromagnéticas é que elas não necessitam de meio, não necessitam de um meio para propagação. Ou seja, elas podem se propagar no vácuo, na ausência de meio. Ao contrário das ondas mecânicas, né? O som é uma onda mecânica. O som ele se propaga no meio. Se você tiver vácuo, você não consegue propagar o som. Ao contrário de uma onda da radiação, que é propagada por uma onda eletromagnética. Portanto, não é necessário um meio. E ainda bem que não é, porque se não fosse por isso, nós não existiríamos. Porque o Sol, um exemplo clássico que temos aí de troca de calor por radiação, é entre o Sol e a Terra. Então essa figura, o Sol emite radiação, portanto ondas eletromagnéticas se propagam aqui no universo, no vácuo, né, e atingem a Terra, né? E obviamente a temperatura da Terra é fortemente influenciada pela energia que ela recebe do Sol, né? Aqui nós temos outro exemplo de radiação, uma fogueira, né, emitindo calor aqui, né? Certo? Então aqui eu tenho ar, mas não estou dizendo que só se propaga no vácuo, né? Se propaga no ar também a radiação, tá? Embora o ar seja um meio praticamente não participante em termos de absorção e emissão de calor. Bem, aqui é legal de a gente entrar também numa definição das frequências. Veja que a gente está falando de onda eletromagnética. Quando a gente fala de onda, a gente já pensa em algo parecido com o que a gente está vendo aqui, né? Uma onda ela tem algumas características, né? Uma onda ela tem uma amplitude, né? Ela tem uma frequência que é definida pela repetição, né? Entre dois picos ou entre dois vales, né? Temos um período, vamos dizer assim, que é igual a 1 sobre a frequência, tá certo? E nós temos o que a gente chama amplitude aqui, né? Nós temos o que a gente chama de comprimento de onda também. O comprimento de onda ele é definido, vamos chamar isso diferente aqui. O comprimento de onda é definido como a relação entre a velocidade que essa onda está se propagando no meio que ela está, né? E o tempo, né? Ou seja, dividido pela frequência, tá? Então isso aqui seria a frequência de propagação da minha onda, isso aqui é a velocidade da luz,
né? Na maior parte dos casos aí, né? Velocidade da luz. Então o comprimento de onda de cada onda, né? E porque a radiação vai ser emitida em diferentes comprimentos de onda, ou seja, em diferentes frequências, a gente vai ter que a relação entre comprimento de onda e a frequência de emissão da onda ela é inversa. Tá? E uma constante vai ser a velocidade da luz aqui, que vai fazer, ou muito próximo disso, né? Então nós teremos o seguinte, ó. Aqui eu trouxe uma, uma distribuição dos tipos de radiação que nós temos para diferentes comprimentos de onda. Então essa escala aqui, isso aqui seria comprimento de onda. Então perceba que quanto maior o comprimento de onda, ó, mais espaçada é a onda, né? Ou seja, menor a frequência, né? Menor a frequência, aqui a frequência começa a aumentar, né? Diminui o comprimento de onda. Então nós temos o seguinte, tudo isso aqui é radiação eletromagnética, tá? Então nós temos as ondas de rádio, as micro-ondas, que estão nessa faixa de comprimento de onda maiores, né? Ou seja, frequências menores. A gente vai aumentando a frequência, chega aqui no espectro infravermelho, depois no espectro de luz visível, que está aqui nessa faixa de comprimento de onda, nanômetros aqui, né? Aumentando mais um pouquinho a frequência, ou diminuindo o comprimento de onda, né? Nós temos o que a gente chama de radiação ultravioleta, que é aquela que é a mais maléfica aí para nós, né? Seres humanos aqui na Terra, emitida pelo Sol. Depois nós temos o raio-x e os raios gama. Tá? O Sol, onde é que está a radiação térmica? A radiação térmica está alguma coisa como aqui, ó, né? Grande parte da energia emitida pelo Sol chega na forma de luz visível, né? Que é a luz que nós enxergamos. E dentro da luz visível nós temos um espectro aí que vai desde o violeta até o vermelho. Então o que está abaixo disso é infravermelho. E nós temos energia térmica também sendo emitida, né? Que é emitida, a radiação térmica, dentro desse espectro. E nós temos aqui o ultravioleta também. Então nós temos algo como, mais ou menos isso daqui, como energia térmica, radiação térmica. Ok? Bem, avançando aqui um pouquinho mais em radiação, nós temos alguns conceitos que são importantes. Tá? O primeiro dele é o conceito de poder emissivo de um corpo. Tá? Então note essa figura, vamos olhar para essa figura, né? Vamos prestar atenção nesse E aqui, essa setinha, tá? E a definição de poder emissivo é o seguinte, é aquela radiação que é emitida pela superfície por unidade de área, tá certo? Então o poder emissivo é a definição de radiação emitida por uma superfície por unidade de área. Portanto, o poder emissivo tem unidade watt por metro quadrado, por unidade de área. Tá? Quanto é que vale o poder emissivo de uma superfície? Não sei quanto é que vale, mas eu sei o máximo que ela pode valer. Tá? O que ela vale, na verdade, vai ser função de uma propriedade muito importante, que é a emissividade da superfície. E a temperatura da superfície vai também afetar. O máximo poder emissivo que pode ser emitido por uma superfície é o que a gente chama de poder emissivo de corpo negro. Tá? E é dado pela lei de Stefan-Boltzmann. A lei de Stefan-Boltzmann é representada por essa equação aqui, ó. Poder emissivo B de black body, de corpo negro, é igual a constante de Stefan-Boltzmann multiplicada pela temperatura da superfície. Ou seja, de novo, né? A energia que é emitida não depende da diferença de temperatura. O fenômeno de emissão de radiação é um fenômeno que não é relativo. Ele é absoluto, ele depende só daquele corpo, tá? E uma coisa que é muito importante aqui, ó, é que como a temperatura só depende do corpo, parece só uma temperatura, que é a temperatura da superfície do corpo, né? E essa temperatura, ela deve ser utilizada na escala Kelvin. É uma temperatura absoluta.
ok? Bem, isso faz toda a diferença. Se você botar Celsius, o resultado vai dar completamente diferente. O que não é verdade para mecanismo de condução e convecção, onde você lida com diferenças de temperatura. Então, tanto faz você trabalhar com Kelvin ou com Celsius, né? Aqui você tem que trabalhar com Kelvin sempre, tá? Uma coisa que é importante nós colocarmos então é que isso aqui é o limite superior emitido, né, de energia emitida por uma superfície. Seria um caso ideal. Isso aqui não existe na natureza. A rigor não existe. A gente pode ter situações que se aproximam disso, mas nós não temos isso acontecendo. Isso é uma idealidade, tá? Então, como é que a gente faz para estabelecer o poder emissivo dos corpos reais? Bem, o poder emissivo dos corpos reais ele é padronizado a partir de uma propriedade que nós chamamos de emissividade de uma superfície. Tá? Emissividade nada mais é do que o poder emissivo em relação ao poder emissivo de corpo negro, né? É uma proporção do quanto que ela emitiria, né, em relação ao que o corpo negro emite na mesma temperatura. Ok? Então, uma superfície que tem emissividade igual a 1 significa que isso aqui vale 1, né? Isso aqui seria igual a isso aqui. Emissividade de corpo negro. E uma superfície que não emite nada, né? Zero seria emissividade igual a zero, né? Também vai ser um limite extremo, que não vai existir, né? Então seria um corpo que não emitiria radiação, né? Então as superfícies em geral vão estar aí entre os dois valores, e esses valores são geralmente tabelados, tá, gente, de emissividade. Se a gente fosse se aprofundar no estudo da radiação aqui, nós iríamos avaliar como que essa propriedade varia em função de outros fatores, como por exemplo temperatura, como por exemplo comprimento de onda, né? Nem todos os corpos emitem radiação, né? Ou tem uma emissividade, essa propriedade, que essa propriedade, ela, dependendo do comprimento de onda da radiação térmica, ele pode emitir mais ou menos, tá certo? Então a emissividade ela varia com o comprimento de onda, se nós somos rigorosos. Ela varia também com a temperatura e ela varia também com a direção, emitir para uma direção ou para outra. Só que para cálculos de engenharia, em geral, tá, assume-se que esse valor é um valor médio que você vai encontrar numa tabela. Então, por exemplo, a superfície de alumínio com um determinado tratamento superficial, uma superfície de um material metálico, né, ou de um material não metálico, madeira, plástico, PVC, dependendo do acabamento superficial. Geralmente vai depender muito do acabamento superficial, tá? Então, embora a radiação seja aí, vocês vão encontrar o que se chama de um efeito de um fenômeno volumétrico, ou seja, a rigor eu poderia ter as atividades moleculares de elétrons, né, aquilo que a gente falou antes, dentro do corpo emitindo radiação. Essa emissão ela não consegue chegar na superfície, então é um fenômeno predominantemente superficial. Quem vai de fato emitir radiação no corpo são aqueles, e que vai de fato contar, né, que vai ser contabilizado no conteúdo energético do corpo, na saída do corpo, essa energia, são aquelas que estão junto à superfície. Então por isso que o fenômeno embora seja volumétrico, na prática ele acaba sendo muito afetado pelas condições superficiais do corpo. Então a emissividade vai ser muito função do tipo de material e do acabamento superficial do material, tá? Bem, outra definição importante que nós temos com relação ao estudo da radiação é a incidência da radiação sobre uma superfície. Então esse G aqui, ó, isso aqui é chamado também de irradiação, tá? Ou seja, a irradiação é a taxa de incidência de radiação sobre uma superfície por unidade de área. Então emissividade, poder emissivo é o que deixa, é o que é emitido, e G, irradiação, é o que chega na superfície, tá certo? O que chega na superfície, que vem de fora de um outro corpo, de uma outra superfície, por exemplo, tem alguns caminhos aqui, né? Essa energia que está chegando, ela pode ser absorvida pelo meu corpo,
ou ela pode ser transmitida, ou ela pode ser refletida, né? Se ela for transmitida ou refletida, essa é uma energia que simplesmente ela não afeta energeticamente a minha superfície. O que vai afetar é aquilo que vai ser absorvido. O que é absorvido que vai afetar a temperatura do meu corpo. Se o meu corpo simplesmente transmite aquela energia ou se ele reflete, isso não vai afetar a temperatura dele, né? Tá certo? Então, o que acontece? O que importa para a gente aqui, na análise do ponto de vista de energético do corpo, é que a irradiação absorvida, agora com esse subíndice ABS, é igual à absortividade vezes a irradiação. Então eu vou ter um conteúdo de energia que vai estar chegando na forma de uma irradiação, e essa propriedade de absortividade, que também vai variar de 0 a 1, e vai ser uma característica do meu corpo, a exemplo da emissividade, é que vai dizer o quanto que eu vou absorver de energia. Tá certo? Bem, e esses valores de alfa, como é que acontece na prática? Né? Bem, esses valores de alfa é o seguinte: se o meu alfa for menor do que 1, né? Se o meu alfa for igual a 1, quer dizer que ele absorve tudo que vem para ele, né? Tudo que está incidindo, toda a irradiação que está chegando, ele está absorvendo. Se o meu alfa for menor do que 1, como eu expliquei antes, ele pode o quê? Então, uma parte dessa energia não está sendo absorvida. Se ela não está sendo absorvida, ela pode estar sendo refletida ou transmitida. Então, aqui chegam duas novas definições, que é de superfície opaca, que é uma superfície não transparente, ou seja, é uma superfície que, se ela não absorve, ela reflete. Tá? Então, está aqui, ó. E tem a outra definição, que é de superfície semi-transparente, ou seja, o que ela não absorve, ela transmite. Tá ok? Em geral, se a gente for ser rigoroso, as superfícies não são nem uma nem outra, né? Uma parte elas absorvem, outra elas transmitem, outra elas refletem. Desculpa, gente. Tá certo? Mas vamos definir alguns casos típicos aqui. Em muitas aplicações, os líquidos eles são opacos, né? E os gases são transparentes. Né? Quer dizer, os líquidos refletem a radiação, enquanto que os gases eles são transparentes. Quer dizer o seguinte: o gás ele não aquece pelo efeito da radiação. Tá? O ar é um exemplo desse. Quer dizer, a radiação que a gente enxerga, até a luz, né? Que é a radiação solar, luz visível, o ar é transparente, essa radiação. Né? Então essas camadas aqui da atmosfera no nosso nível, ele é transparente. Né? O ar esquenta por outros mecanismos, né? A superfície esquenta, ela adquire, né? E ela começa a liberar calor por convecção, né? Primeiro por condução, e nós temos as frentes, né, de vento aqui que distribuem o calor para a atmosfera aqui, para o nosso nível, né? Então para o ar aqui à nossa volta, né? Mas o ar ele é via de regra um não participante em termos de radiação. Os metais eles geralmente são opacos, ok? São não transparentes, ou seja, eles refletem parte da radiação. De fato, a gente enxerga isso, né? Quando você olha para uma superfície metálica, por exemplo, essa daqui, ó, um isolamento de um tubo, tá ok? Isolamento de um tubo. Podemos pensar que isso aqui poderia ser um tubo, um isolamento, né? Um isolante, né? De um tubo de um sistema de uma instalação de refrigeração ou de condicionamento de ar, né? E aqui dentro você estaria passando com fluido frio, certo? O que você quer fazer? Você quer impedir que calor entre nesse fluido frio, porque isso vai afetar a eficiência do teu sistema, né? Tu quer que aquele fluido frio ele sirva para remover o calor de um ambiente de interesse, tá? Então nas partes onde você não quer que ele troque calor, você vai lá e bota um isolante. Então perceba que você está botando um isolante térmico, uma determinada espessura. Isso aqui tem a ver com o bloqueio do mecanismo de condução de calor. Quanto maior a espessura da parede, lembra que a lei de Fourier, menor a quantidade de calor trocada por condução. E aqui fora o sujeito foi lá e botou um revestimento metálico, ó,
parece um alumínio polido, e é isso mesmo, porque esse tipo de material aqui, ó, ele tem propriedades de emissividade e absortividade muito baixas, tá? A gente vai estar falando aqui talvez coisas na faixa de 0,1 a 0,2, né? Ou talvez até menor, tá? Ou seja, com isso a gente quebra o mecanismo de radiação na troca de calor. Então eu diminuo, né, a troca de calor que poderia ter de fora para dentro devido à radiação, certo? Então essa é uma questão interessante. Outro exemplo interessante é o exemplo do carro aqui, ó. Todo mundo aí já deve ter visto o sujeito que bota aquela plaquinha de papelão aqui no vidro, por dentro, né? Com aquela material refletivo, refletor aqui, desculpa, gente. Né? Porque os raios solares, se a gente não tiver isso aqui, eles entram com muita facilidade. Os vidros, a área envidraçada de um automóvel, ela é praticamente transparente, né? Veja, semi-transparente, a radiação visível, né? A luz visível. Então aquilo ali entra e acaba sendo absorvido pelos vários materiais aqui dentro, né? E esses vários materiais acabam também, por sua vez, emitindo radiação. Só que eles emitem radiação e eles emitem também radiação em comprimento de onda que é diferente do comprimento de onda da luz visível. Por exemplo, o comprimento de onda infravermelho. Esse comprimento de onda infravermelho é uma radiação com comprimento de onda cuja a transparência do vidro já não é mais transparente. Né? Acho que eu coloquei mal, mas o fato é que o vidro não é mais transparente como ele é para a radiação visível. Então esse ar acaba ficando preso, não esse ar, essa energia, né, acaba ficando presa aqui dentro, elevando a temperatura. Até por isso que se você não tiver um sistema protetor, por exemplo, aquela camada aqui, né, aquela película que você coloca, né, uma placa com um sistema de alumínio para refletir, você acaba tendo o aquecimento do ar ali dentro, né? Que você emite uma parte dessa radiação que emite num comprimento de onda em que o vidro não é mais transparente, então ele acaba bloqueando a saída dessa energia. Tá ok? Então aqui finas lâminas de materiais poliméricos são meios semitransmissores. Então acrílico, vidro, por exemplo, né? Certo? Transmitem a radiação, né? O vidro em si, ele não aqueceria pelo efeito da energia térmica do Sol. Ele pode aquecer também por efeito de condução. Porque veja que aqui a gente vai ter vários mecanismos de transferência de calor atuando, né? Condução do material sólido, condução aqui por dentro, o ar aqui dentro vai estar em contato também com o vidro, então vai estar esquentando o vidro, mas não diretamente pelo efeito da radiação solar, tá? Bem, vale a gente finalizar esse termo de transferência de calor, essa parte que é realmente curta aqui, mas devemos finalizar ela com uma questão prática que aparece muito em problemas de engenharia, tá? Que situação é essa? Uma situação onde eu tenho um corpo de dimensões pequenas envolto por um corpo de dimensões maiores, né? Isso que é chamado às vezes de cavidade, com um pequeno corpo ali dentro, tá? Existem situações de engenharia que nós podemos olhar sob essa perspectiva. Tá? Numa situação como essas, nós podemos não, o que acontece é isso, a irradiação que chega nessa superfície, né, proveniente dessa superfície muito maior, que seria uma cavidade, ela é dada e chega a ser muito próxima, ela pode ser aproximada como uma emissão de corpo negro na temperatura dessa superfície, ou seja, a irradiação que está chegando nessa superfície de baixo, que é da superfície do corpo menor, ela é igual ao poder emissivo de corpo negro na temperatura da superfície maior, tá? Isso é possível demonstrar, tá, gente? Nós não vamos fazer essa demonstração aqui, mas se nós fôssemos fazer um estudo mais aprofundado, né, olhando isso aqui como uma cavidade, lançando mão de alguns conhecimentos associados à termodinâmica, nós teríamos condição de concluir isso, tá? Então,
isso aqui está acontecendo. E ao mesmo tempo, uma outra coisa que acontece é que a superfície, essa superfície aqui, ela pode ser modelada tal que a absortividade dela é igual à emissividade. Isso aqui também é possível de se provar também, tá? Fazendo uso da lei de Kirchhoff para radiação, nós conseguimos provar isso, tá? Mas também não vou fazer isso aqui não. Isso aí, se vocês quiserem, vocês podem consultar em alguns livros de transferência de calor, tá? E não é complicado de demonstrar isso, tá? Se a gente assumir que existe uma condição de equilíbrio nessa dedução entre a cavidade e essa superfície, a temperatura é igual, daí eu posso fazer um balanço, aplicar a primeira lei da termodinâmica, um balanço de energia aqui, e isso vai permitir eu verificar que alfa igual a epsilon para atender essa condição, tá? Mas nós não vamos fazer aqui, até porque até agora a gente não falou de balanço de energia, nem de primeira lei da termodinâmica. Bem, assumindo isso, eu posso dizer o seguinte: o que é o fluxo de calor através dessa superfície aqui? O fluxo de calor líquido. O fluxo de calor líquido é a relação líquida do que ele emite e do que ele absorve, né? Ou seja, o que ele emite, que é o que? É a emissividade de corpo negro vezes a emissividade dele, menos o que ele absorve, que é a absortividade dele vezes a irradiação, tá? Mas se o epsilon for igual ao alfa, eu posso chamar tudo isso de epsilon, né? O EB é sigma T da superfície na quarta, isso aqui é sigma T da vizinhança, surrounding ali, né? Na quarta. Ou seja, eu posso compactar toda essa relação, esse calor líquido, escrevendo desta forma: emissividade, constante Stefan Boltzmann, diferença de temperatura na quarta. E essa relaçãozinha, ela é muito simples de ser aplicada e facilita bastante, porque ela nos fornece uma boa precisão para cálculos de engenharia corriqueiros, em que a radiação é importante, tá? Nós não vamos nos estender mais do que isso em outras análises de radiação. Então, essa daqui, pelo menos, é importante que fique na cabeça de vocês, tá? Bem, sobre radiação era isso. Eu gostaria só de fechar o assunto de modos de transferência de calor mostrando um conceito interessante, que é o conceito de resistência térmica e circuito equivalente, tá? Por quê? Nós vimos os três tipos de mecanismo: condução, convecção e radiação, tá? E aqui algumas equações, que são as equações que eu possa calcular o calor trocado em cada uma delas. Então, calor em watt aqui, né? Então, lei de Fourier, Ka delta T sobre delta X, convecção HA, temperatura da superfície menos temperatura ambiente, e radiação igual a epsilon sigma A, T da superfície na quarta menos T da vizinhança na quarta. Quando a gente olha para essas equações, nós podemos fazer uma determinada analogia, que é uma analogia a um circuito elétrico. Tá? Nós podemos enxergar que corrente é calor, ou melhor, que taxa de transferência de calor equivale a corrente, e que a diferença de temperatura, que aparece aqui, aqui e aqui, equivale a tensão. Portanto, eu posso definir um conceito de resistência térmica, né, que é igual a tensão sobre corrente, né, ou seja, diferença de temperatura sobre taxa de transferência de calor. Tá? Então, isso aqui é resistência térmica. Se eu pegar cada uma dessas expressões e manipulá-las para isolar de um lado dela, ΔT sobre Q, eu vou chegar exatamente no que é resistência térmica sob a perspectiva de cada um desses mecanismos, né? Então, eu vou chegar à conclusão de que a minha resistência de condução ela é igual a ΔX sobre Ka, né? Se eu passar ΔX para cá e Ka para cá, passo o meu Q para cá, vou ficar ΔT sobre Q igual a ΔX sobre Ka. Faço o mesmo raciocínio para convecção e o mesmo raciocínio para a radiação. Para a convecção está simples, né? ΔT, que é Ts menos T infinito sobre Q, vai dar 1 sobre HA. Para a radiação não está muito, né? Porque a radiação, a dependência do calor não é linear com a temperatura, mas sim um exponencial na quarta potência. Tá?
Isso significa que eu posso imaginar, né, ou supor que a minha transferência de calor pode ter a forma igual a estipulada aqui para convecção, só que daí eu trabalho com um coeficiente de transferência de calor por radiação. E esse coeficiente tem esse seguinte formato aqui, ó, né? Tá certo? Ou seja, se você pegar essa expressão que está aqui e jogar aqui dentro, e depois jogar isso aqui, você vai chegar nessa expressão aqui, né? Ou seja, basicamente o que eu fiz foi transformar a minha resistência, meu coeficiente de radiação aqui numa função que depende inclusive da temperatura, né? De forma não linear, de forma que eu poderia então escrever a minha taxa de transferência de calor por radiação como sendo um H de radiação, área, temperatura da superfície menos temperatura da vizinhança, né? De forma que ela fique idêntica à forma da convecção. Isso é muito útil. Isso é muito útil porque eu posso resolver circuitos equivalentes para cálculo de transferência de calor que envolvam os três mecanismos: condução, convecção e radiação. Então, por exemplo, aqui nós temos uma figurinha que mostra uma parede, um isolamento térmico, né? Poderia ser aquele exemplo que a gente mostrou lá do tubo com um fluido refrigerante escoando aqui dentro, né? Então tem a parede do tubo, depois tem uma parede de isolamento, aqui poderia ser uma parede de cobre ou de aço, isso aqui é um isolamento térmico, um isopor, alguma coisa do tipo, e aqui fora nós temos ar, por exemplo, né? Então nós vamos ter uma convecção aqui, por exemplo, uma convecção natural, e aqui nós temos uma vizinhança, né? Então a parede, e eu posso estar trocando calor por radiação com essa parede, posso estar trocando calor por convecção com o ar, né? Já que o ar é transparente à radiação, a troca vai ser com relação a uma superfície que esteja em volta. Então, geralmente isso aqui pode ser uma parede, né? Ou pode estar dentro de uma sala, que as dimensões da sala são muito maiores do que essa superfície aqui, né? Então aquele exemplo que a gente falou antes, né? De um corpo envolvido por uma cavidade muito maior, pode ser uma boa aproximação para modelar a troca de calor por radiação aqui. Portanto, eu poderia montar um circuito equivalente disso aqui, ó. Que circuito seria esse? Alguma coisa assim, ó. Opa. Desculpem a qualidade do desenho. Isso aqui é para ser uma resistência térmica, tá? Onde aqui poderia ser o T infinito e aqui o T da vizinhança. Se os dois forem iguais, né? T sur e T da vizinhança, poderia fazer algo mais bonitinho aqui daí, né? Se os dois forem iguais, eu teria algo assim, né? T sur coincide com T infinito, né? Não é uma hipótese ruim. Se eu tiver ar, uma parede aqui que talvez esteja na mesma temperatura do ar, eu não sei. Pode ser que seja uma boa hipótese. Então aqui eu teria uma resistência de condução, outra resistência de condução, uma resistência de convecção e uma resistência de radiação, né? Tá certo? Então eu posso estar interessado em saber quanto de calor que é trocado, né? Fazendo uma associação de resistências aqui, da mesma forma que eu resolvo um circuito elétrico. Então, para quem é engenheiro eletricista aí, já está olhando isso aqui e dando risada, né? Pô, isso aí é moleza, né? Então é isso mesmo, né, gente? Então eu posso, a partir disso, determinar qual que é o valor, fazendo essa análise de circuito de temperatura em cada uma dessas superfícies, o calor que é trocado em cada uma delas, né? E assim por diante. Então isso aqui é um circuito paralelo, isso aqui é um circuito em série, né? Então, somando duas resistências, né? A soma dessas resistências me dá uma resistência equivalente de condução, que seria a R conde 1 mais a R conde 2. Desculpa a qualidade da letra aí, gente, que estou fazendo meio ao vivo aqui, né? Não é ao vivo para vocês, mas estou tirando as coisas aqui da minha cabeça na hora aqui. Isso aqui eu poderia fazer uma resistência em paralelo, né? Ou seja, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência de convecção
mais um sobre a resistência de radiação, né? E depois fazer uma combinação dessa resistência com essa minha resistência aqui, que vão estar em série, né? Tá certo? Então eu posso resolver um problema térmico sob a perspectiva de um circuito equivalente. Tá ok, gente? Um cuidado que tem que se tomar aqui, né? É que a minha resistência de radiação depende da temperatura, né? Então, se eu não conhecer a temperatura, eu vou ter um problema aí, uma não linearidade aí, né? Porque essa resistência depende a corrente depende da tensão aqui, né? Ou melhor, a resistência depende da tensão, né? A resistência depende da temperatura, né? Tá certo? Mas é isso aí, acho que essa é a ideia. Vocês pegaram, qualquer coisa também pode mandar a dúvida pelo fórum ou tirar também na nossa próxima aula. Valeu, pessoal, obrigado e um abraço.